você, um excelente domingo, ou se você estiver assistindo em algum outro dia da semana, horário também, seja muito bem-vindo. Acho que vocês me conhecem, meu nome é Felipe, e eu recebi um desafio aí do Marcos de compartilhar com vocês a mensagem do Evangelho nesse domingo. Então aqui estou eu, gostei do desafio, e o tema não poderia ser outro. Então eu quero dar continuidade aí com vocês ao que a gente vem falando desde o começo do ano e, se eu não me engano, até nas últimas semanas de dezembro. O tema que a gente tem falado aí, tem enriquecido muito as nossas vidas, é Filipenses. A gente tem meditado bastante sobre a carta de Paulo aos Filipenses, e tem vários temas incríveis aí nessa carta, como, por exemplo, Jesus é o Messias, o exemplo de Jesus em se esvaziar, a importância da vida em unidade. E Paulo também faz reflexões valiosas, como o que a gente viu nas últimas 2 semanas aí. O que realmente importa nessa vida e para onde que a gente deve olhar. Hoje eu quero focar com vocês na última parte dessa carta, o que a gente chama de capítulo 4. Na época que eles escreveram não tinha capítulos, é uma carta inteira. Então, mas eu quero pegar esse último quarto da carta aí, que é chamado de capítulo 4. E para a gente poder entender um pouco melhor o que é expresso por Paulo nesse capítulo e todo o tom dessa carta, a gente precisa voltar um pouquinho e entender um pouco mais do drama que está sendo vivido ali. Então eu tenho algumas anotações que está aqui, eu vou ler um pouco com vocês também a Bíblia, e eu acho que vocês vão gostar. Acompanhem comigo então, não vai ser demorado, tá bom? Então, vamos lá. O contexto, quem são esses filipenses, por que essa carta? Eu não sei se vocês já fez essa pergunta. Eu já ouvi algumas vezes essa pergunta. Mas por que Filipenses? O que tem a ver com Felipe? Meu nome também é Felipe. Então, para vocês, não sei se talvez alguns de vocês já saibam, mas para vocês saberem. Filipe é uma cidade que tem um lugar muito especial no coração do apóstolo Paulo. Ela é uma cidade grega, ela é uma cidade europeia. Foi a primeira cidade que o apóstolo Paulo abriu uma igreja fora da Ásia. Então foi o ponto de partida ali. Vou voltar um pouco mais. Antes de Jesus, há 100 anos atrás dessa carta ser escrita, a cidade de Filipos, ela era dominada pelos gregos e teve uma guerra civil em Roma. E aí Roma teve essa guerra civil, e depois que um dos seus imperadores morreu, e aí eles tinham bastante exército ali. Eles decidiram que os soldados não deveriam voltar para Roma. Porque você imagina, aquele monte de soldados, eles tinham acabado de vencer uma batalha, não faria sentido eles voltarem para Roma. Poderia dar uma rebelião, algum problema com muita gente, muito soldado em Roma. Então os imperadores decidiram dar a cidade de Filipos para os soldados romanos que venceram essa guerra. Então, no ano de 60, mais ou menos, antes de Cristo, eles dominaram essa cidade. Ficou quase como um plano de aposentadoria para eles ali. Então, os romanos passam a ocupar essa cidade, que já tinham gregos ali, então toda elite grega pensadora estava por ali. E Filipos vira uma cidade bem estratégica, porque falam que você podia ir até velejando até Roma. Então eles ficam numa posição muito interessante. Outras coisas que, por conta disso, também acontecem nessa cidade de Filipos. Os cidadãos que foram, eventualmente, outros veteranos de guerra também foram morar naquela cidade. O pessoal brinca aqui nos Estados Unidos, Miami, é onde o pessoal vai para se aposentar. Foi mais ou menos o que estava acontecendo ali em Filipos. Então, todas essas pessoas ali, eles se identificavam como romanos. Ser romano naquele tempo, Roma dominava o mundo. Então, era muito vantajoso, era muito prazeroso você falar, eu sou um romano. Então você tinha muitos romanos ali, descendentes de romanos, que tinham prazer nessa cidadania, e por causa disso eles tentavam sempre seguir o que a capital Roma ali estava fazendo. O que isso significa? Que depois que Jesus veio e morreu, e na época de Paulo, quem era o imperador em Roma era Augusto, depois foram outros. Mas foi nesse tempo que ele se determinou como um deus e que ele deveria ser adorado. Então, essa cidade de Filipos, ela também começou a seguir isso. Então, era muito perigoso você não adorar o imperador nessa época. Então, tem todo esse drama aí que está acontecendo. Paulo conheceu essa cidade por volta dos... Não dá para saber exatamente, mas foi na sua segunda viagem missionária com Silas. Então, ele chega ali, e quando ele chega nessa cidade de Filipos, ele conhece essa cidade,
Logo de cara ele conhece algumas famílias que o receberam muito bem, começa a pregar o evangelho, como ele fazia em várias cidades. Só que nessa cidade aconteceram algumas coisas muito especiais para ele. Ele conheceu uma vendedora de púrpura chamada Lídia, e ela e sua família, ela tem um papel muito importante ali na vida deles, no papel dessa igreja. E aí depois ele liberta um homem. Depois que ele liberta esse homem, ele vai preso nessa cidade e ele vai para a cadeia por conta disso, por estar espalhando caos na cidade. Ele é julgado e vai preso. Ele é solto de uma forma sobrenatural, mas isso é um assunto para uma outra pregação. Mas o que acontece? 10 anos mais ou menos depois, Paulo está tá já em outra cidade, está provavelmente aqui 10 anos depois na cidade de Éfeso, que é um pouco perto ali, são todas colônias gregas ali. Então ele está na cidade de Éfeso e ele está preso novamente. 10 anos depois ele está preso, só que dessa vez não teve nenhuma saída sobrenatural e ele está ali na cadeia e ele está escrevendo para esses irmãos queridos, porque essa cidade de Filipos foi a igreja que mais prosperou para Paulo, que mais prosperou, que mais cresceu, e ele tem um carinho todo especial por eles. Então esse é o contexto aí dessa carta para os filipenses. Então todo esse texto que a gente já vem ouvindo nas últimas semanas tem a ver com isso. Paulo ele tem o tom mais contente de todas as cartas que você vai ver do apóstolo Paulo. Ele está falando ali com prazer no coração, ele está dando conselhos práticos para eles, ele tá falando para eles se manterem firmes, ele está explicando assuntos um pouco mais até complexos do que para as outras igrejas de outras cidades. Então, esse é o contexto aqui que a gente está, tá bom? Espero que não tenha demorado muito. Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Desse momento, ele está preso ali. Então, como ele está preso, ele tá bem vulnerável. Ele não está podendo trabalhar. No começo do ministério de Paulo, ele foi muito sustentado pela própria igreja de Filipos, por essa cidade. Depois, ele acabou ocasionalmente trabalhando, muito provavelmente fazendo tendas. E aí ele podia se manter. Só que agora ele está preso novamente e já está provavelmente há um tempo nessa cadeia ali na cidade de Éfeso e ele não sabe o que vai acontecer com ele. E aí a gente chega ao final dessa carta. E aí foi a parte que mais me tocou, porque eu acho que seria muito mais fácil acreditar que um homem de Deus estaria sendo liberto de forma sobrenatural ou de uma forma incrível. Mas não, Paulo está ali fazendo reflexões sobre a vida. E são reflexões de um homem que confia totalmente em Deus, que ele com sinceridade proclama: eu não sei o que vai acontecer comigo ou o que me espera no dia de amanhã. Ele é um homem que não tinha medo de expressar a própria vulnerabilidade, a própria debilidade que ele tinha. Você vai ver nessa carta tons dele sempre de muita sinceridade, de alegria, mas você vai ver em paralelo também em Atos ele falando sobre esse momento, lá para frente que ele passou, como momentos de medo também, que ele não sabia o que esperava da vida. Mas com tudo isso, o que eu quero falar para vocês hoje? Eu quero fazer o que mais me tocou, que eu quero compartilhar com vocês hoje, é o que a gente pode tirar desse final dessa carta dos Filipenses. Então eu vou ler com vocês aqui o capítulo 4 e depois eu vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos comigo aqui? Então, Filipenses capítulo 4, verso 1. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evódia e Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, resolva seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, porque elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo que tudo o que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre,
tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus de paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Eu sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito ou pouco. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui a viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber a oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Uau, foi um texto longo, mas uma mensagem aí que você pode ver o tom. Como é gostoso ler essa mensagem inteira, porque ela tem um tom totalmente confiante, um tom feliz, um tom alegre de um homem que ele sabe olhar para trás e reconhecer o tanto que essa igreja o ajudou. Ele é um homem que sabe, que está aprendendo ali a passar pelas necessidades. Ele está falando que ele sabe ter tanto o muito como o pouco. E aí eu acabei meditando sobre algumas reflexões de dentro da prisão, porque é de dentro da prisão, às vezes, que a gente vai ter mais tempo para refletir mesmo sobre altos e baixos da vida. Eu acho que é isso que Paulo está fazendo. Eu nunca fiquei preso, eu nunca fiquei numa situação de ficar tanto tempo sem poder fazer as coisas. Mas eu imagino a angústia que Paulo podia estar sentindo ali, porque realmente não é como ser preso há 2000 anos atrás, não é como hoje. Hoje a gente tem redes sociais, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem comunicação. Naquele tempo você não sabia o que esperar de um julgamento, você não sabia nem quando você ia ser julgado, mas a gente não vê em nenhum momento um homem que está ali aflito ou desesperado. É um homem que eu vejo muito esse Paulo como um homem que está com seus sentimentos ali bem oscilantes ali. Uma hora ele vai sentir mais medo, mais angústia, mas é um homem que, como eu gostei de traçar e escrever aqui, é um homem que em nenhum momento tem a sua fé abalada. Ele sabe no que acredita, ele sabe em quem acredita, ele não está desapontado com o que ele já fez ou com seus amigos que o apoiam. É um homem que está ali na cadeia com uma guarda romana ali todo o tempo, sentado, e continua trabalhando e produzindo. É um homem que não descansa, é um homem que continua confiando no plano de Deus. Porque para a gente é muito fácil, quando a gente lê 4 capítulos apenas, achar que foi um negócio muito rápido. Mas eu imagino essa angústia que pode ter passado pela vida do Paulo ali, às vezes 1, 2 anos sentado ali, não sabendo quem está vindo para poder ajudar. E pelo que o texto nos leva a crer aqui, está passando necessidade também. Ele fica até constrangido por saber que precisa de uma oferta dessa igreja, e ele até se preocupa com isso, se preocupa a falar em não ser colocado no mesmo bolo de outras pessoas que às vezes se aproveitavam da fé dos irmãos e recebiam esse dinheiro. Então, vamos lá. 3 pontos que eu anotei aqui de dentro da prisão. O primeiro ponto, obviamente, é de dentro da prisão, Paulo nos ensina e nos convida a se alegrar e celebrar. É um homem que vai dizer, se alegrem no Senhor, celebrem no Senhor. E eu achei interessante que esse se alegre não é simplesmente se alegrar de estar feliz, é de realmente fazer celebração, de comemorar. E isso é bem marcante nas cartas de Paulo, esses extremos que ele coloca, essas antíteses. Porque de dentro da prisão talvez seja o último lugar que você vai querer fazer uhul! E esse Paulo tá falando sobre isso.
Isso não significa você ignorar o que você sente. A gente não está falando aqui de positivismo, de acreditar que vai dar tudo certo. Paulo nos ensina que sentimentos vão, vêm, eles oscilam, como eu disse. A gente tem emoções, elas são criadas por Deus. Estaria errado se a gente ignorasse elas. A gente tem que aprender a distinguir o que é fé e o que é emoção. Isso é trabalho da nossa maturidade cristã. Ele sentiu o potencial da sentença de morte no coração e na mente. Ele vai falar isso no livro de Atos. Que ele está sentindo que vai morrer. Ele não sabe quantos dias mais ele vai estar vivendo. Mas ele é um homem que está confiante em Deus. O outro ponto que eu quero falar para vocês também é que ele é um homem que sabe olhar para trás e ser agradecido. E quando ele olha para o presente, ele fala que ele aprende o contentamento. E mais uma coisa interessante aqui para vocês. O termo contentamento, onde ele está ali, na filosofia grega, ele está dentro da Grécia, significa autossuficiência. Buscar força em você mesmo, de modo que você pode sorrir das coisas boas e más que a vida vai trazer. Paulo não tem essa visão. Paulo tem uma visão oposta a isso. Ele fala, eu sou forte o suficiente para qualquer coisa por causa da força daquele que me fortalece. E esse é um dos trechos mais mal compreendidos do nosso Evangelho. Vale ressaltar aí. Você não precisa andar muito para ver em algum carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a pessoa muitas vezes não entendeu o contexto desse versículo. Quero que você lembre da próxima vez. Quando você vê esse verso, é esse. O contexto é de um Paulo que está ali na prisão, que não sabe o que tem para comer, que não sabe quantos dias de vida ainda o aguardam, que está falando que partir para estar com Cristo é lucro, que ele não sabe se ele prefere morrer ou seguir, porque ele gostaria muito de completar a missão que foi dada a Deus por ele. Mas é esse Paulo que em meio a tudo isso, ele não está buscando, ele sabe que a força não vem de dentro. Ele fala, eu sou forte o suficiente, mas não por conta da força que vem de mim, mas da força que vem de Deus. Isso não é a mesma coisa, apesar de parecer. Por isso que eu gostei muito dessa tradução que fala, eu sou forte o suficiente para qualquer coisa por conta da força daquele que me fortalece. Eu queria que você lembrasse disso nessa semana. Que você é forte o suficiente para qualquer coisa, não por conta da sua força, mas por conta da força daquele que te fortalece, do poder de Deus. Que isso fique claro. E eu acho que ele tem propriedade para falar, porque ele está dentro de uma prisão e está sendo firme ali. Tá bom? O outro ponto que eu quero falar. Esse é um homem que ele sabe para onde olhar e como encher a mente e o coração dele. Ele expressa aos amigos deles lá de Filipos. Ele lembra de um por um e cita nomes. No meio de tudo que está acontecendo, ele começa a citar nomes e vai falar até de desentendimento. Olha, fale para elas não se desentenderem. Ele deixa expresso que ele está profundamente alegre com eles. Ele também quer deixar claro que eles já o ajudaram financeiramente mais de uma ou duas vezes. Ele deixa claro que eles não têm crédito com Deus ou alguma coisa do tipo, mas eles estão aprendendo, eles estão crescendo em fé, eles estão canalizando a fé deles e a esperança e o amor numa forma prática de expressão. Esse doar dinheiro que eles fazem, essa oferta que eles dão para Paulo, e até hoje, quando a gente faz isso não é para ganhar o favor de Deus, isso não serve para a gente se aproximar de Deus, nesse sentido de ganhar algum favor. Mas sim, é uma forma generosa da gente poder, de uma forma concreta, expressar, exercer gratidão a Deus, exercer generosidade. E isso ele está lembrando ali que os irmãos de Filipos têm. Isso fica muito ressaltado quando ele vai falar que as ofertas deles são um sacrifício e aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus, algo que deixa Deus feliz. Legal poder ouvir isso de um homem que recebe mensagens ali do próprio Deus e está falando isso. Eu acho que é uma baita animação ali para quem viu Paulo poucas vezes ali. E ali também com isso, ele vai falar para esse povo de Filipos que ele descobriu o que é verdadeiro. Aqueles que confiam assim em Deus podem estar certos que ele vai suprir todas as suas necessidades. E ele é a maior prova disso. Ele vai falar, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo aqui, se eu vou sair daqui ou se eu não vou. Mas eu quero estar com vocês. Mas eu estou certo que aqui eu tenho mais do que o suficiente, porque Deus supre necessidades. E
isso fica evidente, porque ele vai finalizar a carta falando que ele está abastecido e em abundância. Eu fiquei me questionando também e queria fazer esse questionamento para você que está aí do outro lado da câmera. Você pode dizer hoje na sua vida, com todas as coisas que estão faltando, ou que você ainda quer ter, ou que você está pedindo para Deus, que você está abastecido em abundância? É um questionamento que eu mesmo me fiz. Eu não sei se eu consigo me responder que sim, mas que eu quero de forma sincera responder que sim. Uma das coisas que mais me pegou nesse texto todo aqui, eu já estou encerrando com esses 3 pontos aí que eu falei, e que mais me chamou a atenção, mais do que qualquer verso, são essa relação de Paulo, essa atitude de Paulo em relação à vida. Porque eu acho que a gente está num momento, como igreja, como mesmo na sociedade, que a gente está cansado de fórmulas baratas de sucesso, ou de fórmulas mágicas, de falar que tudo vai dar certo, ou que confia no Senhor, vai dar tudo certo, não fica com medo, não fica mal. Isso tem a sua verdade, só que muitas vezes isso acaba não ajudando ninguém. E eu vejo muito, isso me tocou muito na vida de Paulo. Na semana passada eu já tinha visto o exemplo do próprio Jesus, que está ali falando que um pouco antes de morrer estava com angústia na alma até a morte. E vai orar para Deus cuidar dessa angústia. E eu vejo um próprio Paulo que está angustiado em alguns momentos ali, mesmo confiante em Deus, está angustiado. E não faz questão, não faz força nenhuma para esconder esses sentimentos dos seus amigos, porque ele está entre amigos. Então, isso é outra coisa que me fortalece. Eu espero que você, assim como Paulo, possa ter uma igreja igual a de Filipos, que você possa ter amigos na fé, que você possa desabafar com eles, que você possa fazer igual ele fez aqui. Eu estou esperando por Epafrodito. Que você possa se alegrar, que você possa abrir seu coração. E eu acho que a melhor coisa que você pode fazer com o irmão na fé é falar, olha, eu estou realmente com medo de fazer um exame, eu estou realmente com medo do que vai acontecer, eu não sei como que eu vou fazer para pagar tal coisa, ou eu não sei o que eu vou fazer com a minha família, com uma situação que aconteceu. Mas a gente vai orar e eu acho que a melhor coisa que a gente pode tirar de lição de Paulo é o que ele fala, que Deus vai suprir todas as necessidades dele, da forma que Deus quer e não a que ele quer. É isso. Eu espero que vocês fiquem com essa mensagem e que a gente possa estar certos, que a gente acredita num Deus que supre necessidades. Amém? Vamos orar agora. Eu vou deixar aqui. Eu vou fazer uma oração para vocês, tá bem? Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui, por a oportunidade de nos encontrarmos, Pai, e podermos termos nosso tempo como igreja. Eu não sei quem está do outro lado aqui da internet, é uma situação tão diferente, Senhor. Mas eu venho pedir, Pai, vem com... A gente acredita nesse Deus que a gente acabou de falar, que supre todas as necessidades, um Deus que cuida da gente e que se importa com cada um dos nossos pensamentos, com cada um das nossas carências, das nossas dificuldades. Um Deus que está conosco, Pai. O Teu nome é Emanuel, é Deus conosco, Pai. Nesse dia eu venho pedir, continua, Senhor, confortando aqueles que precisam, continua consolando aqueles que sofrem, aqueles que perderam alguém, aqueles que estão num momento de problema de saúde ou dificuldades, Senhor. Vem, Senhor, dar a Tua provisão financeira também para aqueles que necessitam. Vem dar, Senhor, também paz de espírito para aqueles que estão atribulados, que a gente possa seguir o exemplo que Paulo vai dizer, que a gente não possa andar ansioso por coisa alguma, Senhor. Essas coisas mais simples, Senhor, de se ler são as mais difíceis da gente conseguir fazer, Pai. Que a gente possa conseguir descansar em Ti, Senhor. Que a gente possa ter, Senhor, o Senhor perto e ter a confiança em Ti, Senhor. E aproxima também a gente, Senhor, que como comunidade de fé, Senhor, a gente possa seguir o exemplo da cidade de Filipos. Que a gente possa ser uma igreja como a de Filipos, que essa igreja dos filipenses, Senhor, que dá alegria, que te alegra, Senhor, que a gente possa saber ser generosos, que as nossas ofertas, Senhor, possam subir com um aroma agradável a Ti, Senhor. Que a gente possa, Senhor, também ter mais cuidado com os nossos irmãos, Senhor. Que a gente possa não ter, Senhor, desentendimento entre nós irmãos, mas se tivermos, Pai, que a gente possa conciliar isso e que a gente possa estar mais unidos, Senhor, em unidade, sabendo o que o outro precisa e estar pronto, Senhor, para ajudar o outro. Que isso é o que significa ser igreja, Pai. Continua conosco, Senhor, e nos abençoa. Amém.